Então, pessoal, vamos lá, né? Aula de física, tá? Para quem está em casa assistindo essa aula gravada. Inclusive, galera, eu vou postar essa aula só na quarta. Não, eu vou postar logo hoje, tá? Não tem problema não. Apesar de física ser só na quarta, vou postar hoje também. Vou deixar para postar de matemática só na quarta-feira mesmo, que for aula de matemática. Então, pessoal, só para a gente dar uma passeada aqui bem rápido, né? Eu sempre gosto, você já deve ter percebido, eu sempre gosto de dar uma revisão do que nós já estudamos, né? Espelhos esféricos, né? Existem basicamente dois tipos de espelhos esféricos, né? Lembrando, né, que a diferença básica entre o espelho esférico e o espelho plano, né, é que o espelho esférico ele vem de uma calota esférica. E um espelho plano não, ele é perfeitamente plano, né? Ele é retinho, ele é plano. Ok, existem basicamente dois tipos de espelhos esféricos, né? O espelho côncavo e o espelho convexo. No espelho côncavo, a parte refletora é a parte interna da calota. No espelho convexo, a parte refletora é a parte externa da calota. Tudo isso já estudamos, tá? Aí nós vimos aqui os elementos, né? Existe o centro de curvatura, que ele fica na região central da esfera original, né? Existe o vértice, que é a superfície mais distante do centro. Existe o raio, que é a distância entre o centro e esse vértice. E existe o foco, que ele fica exatamente no ponto médio, né? Entre o centro e o vértice, ou seja, ele fica exatamente no meio. Tá? Lembrando que o foco ele é a metade do raio. É o raio dividido por 2. Na verdade, para ser bem chatinho agora, na verdade esse valor é próximo, tá? Experimentalmente foi comprovado que o foco ele não fica exatamente no meio. Ele fica um valor bem próximo da metade do raio, não é exatamente a metade não. Mas nós consideramos, né, em meios teóricos que ele fica no meio, tá? Do raio. Mas na prática não é bem no meio não. É pouca coisa de diferença. São centímetros. É questão de décimo ou milésimo de diferença. Ah, tá. Essa parte aqui, galera, foi onde nós finalizamos, tá? É muito importante isso daqui, tá? Seria basicamente o trajeto, né, do raio refletido no espelho esférico, né? Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, né? Então, o nosso primeiro caso, basicamente, são três situações. São três, são quatro? São três. Paralelo, passando pelo centro, passando pelo foco. São quatro, né? São quatro situações. A primeira situação, tá? Isso aqui nós vimos na aula passada. É quando o raio incidente ele é paralelo ao eixo central, tá? Isso aqui nós chamamos de eixo central. Então, quando o raio incidente ele é paralelo ao eixo, ele volta, né? Ou seja, o raio refletido sempre volta por onde, pessoal? Quem lembra? Tá aqui, né? Pelo desenho. Sempre o raio refletido, se o incidente for paralelo, sempre o raio refletido ele volta pelo foco, tá? Isso é no espelho côncavo. No espelho convexo é a mesma coisa, só que lembre que nós estamos trabalhando no espelho convexo com o prolongamento dos raios e não necessariamente o raio. Por quê, professor? Porque o raio não vai atravessar o espelho. Então, como é que o raio veio paralelo e voltou pelo foco? Não tem como, o raio não vai atravessar o espelho. Então, no caso do espelho convexo, é o prolongamento dos raios refletidos. Então, se eu pegar o raio refletido e prolongar ele para dentro do espelho, aí sim vai passar pelo foco. Então, o nosso primeiro caso foi esse. Quando o raio incidente ele é paralelo, ele volta sempre por onde? Sempre pelo foco. E caso seja um espelho convexo, o prolongamento dele sempre vai voltar pelo foco. Vocês lembram disso daqui, da passada? Sim. Ok, vamos usar isso aqui bastante hoje, tá? Estou só revisando aqui, galera. O segundo momento, tá? O segundo caso é quando o raio incidente ele passa pelo centro, tá? Então, se o raio incidente passar pelo centro, o raio refletido volta também pelo centro. Então, se o raio incidente passar pelo centro, inclusive eu acho que essa aula eu não postei, porque era na sexta, né? Quem não assistiu a live de sexta, cara, vai se dar mal, velho. Vai se dar mal. Ok. Então, o nosso segundo já foi o primeiro, né? Que é quando o raio incidente ele é paralelo, ele volta pelo foco, né?
E num espelho convexo, o prolongamento desse raio refletido é que passa pelo foco. O segundo caso é quando o raio incidente passa pelo centro, né? Se o raio incidente passar pelo centro, o raio refletido volta também pelo centro. Caso seja no espelho convexo, vem o raio incidente, volta, o prolongamento do raio refletido passa pelo centro. Lembre que o espelho convexo é a mesma coisa do côncavo, tá? Tudo que vai acontecer no côncavo também vai acontecer no convexo. A diferença aqui no convexo é o prolongamento dos raios que a gente vai analisar. E aqui não, aqui no côncavo é o próprio raio mesmo, tá? Então a diferença é essa. Então, veio paralelo, voltou pelo foco, tá? Foi pelo centro, voltou pelo centro. Segundo caso. Terceiro caso, o terceiro ele é meio que o mesmo do primeiro, né? É basicamente a mesma coisa, só muda o sentido, né? Então, no primeiro, né? No primeiro caso, se veio paralelo, volta pelo foco. Esse terceiro caso é o contrário. Se incide sobre o foco, volta paralelo. Então, esse é o incidente e esse é o raio refletido. Então, se incidiu sobre o foco, volta paralelo. E nesse caso, incidiu sobre o foco, né? No caso aqui, professor, mas não chegou até o foco, porque ele bateu bem aqui. Lembre que é o prolongamento, tá? Então, ele volta paralelo. Então, basicamente, a primeira e a terceira é basicamente a mesma coisa. E por último, se o raio incidente incidiu sobre o vértice, ele volta dividindo aqui em uma bissetriz, ou seja, em dois ângulos iguais. É como se fosse a segunda lei da reflexão, tá? A primeira, né? Primeira lei, o raio incidente e o raio refletido da reta normal são complanares. E a segunda, né, que é a principal, as duas são, mas a segunda é mais usual, né? O mesmo ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Isso acontece aqui também, caso esse ângulo de incidência esteja sobre o vértice, tá? Alguma pergunta, galera? Não. Não. Até Não, agora, pergunta nenhuma. são 7 minutos, Não. né? Até agora, de novo, teve só a data de hoje, né? A única novidade, a única diferença de tudo que eu falei até da aula passada foi a data, né? Foi na sexta e hoje é segunda. Mas tudo que eu falei até agora foi o que nós estudamos na aula passada, né? Eu revisei os 50 minutos da aula passada, ou uma hora, em 7 minutos. Eu só revisei, tá? Pra gente começar a aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Agora o negócio vai ficar bom. Opa, alguém perguntou aí alguma coisa. A aula de sexta foi gravada? Pois é, pois é. Eu acho que eu gravei, só que eu não postei, porque era tipo era uma aula extra, mas Foi, pois eu é, não porque lembro, na sexta-feira eu nem lembro se eu eu gravei. queria assistir, mas eu não achei. Pois é, porque não é da agenda, né? Então, o que é que eu posso Não. fazer? Eu posso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar e vou postar, porque é o seguinte, para quem está chegando agora, tá? Hoje é para ser matemático, mas eu estou adiantando na aula de física para hoje e vou deixar as duas de matemática, eu vou dar junto na quarta. Por quê? Porque o conteúdo que está nos TDs, nos dois, tem coisas que eu não expliquei ainda, que eu vou explicar hoje. Se eu for deixar a aula de física para quarta, vocês vão ter pouco tempo para poder realizar os TDs. Então hoje eu estou adiantando física, tá? Só para quem chegou agora. Então, a aula de sexta-feira foi muito importante. Eu até comentei que quem faltou ia se dar mal. Eu não lembro se eu gravei, galera, ó, eu lembro que eu falei assim, ó, eu não vou gravar. Mas eu fiquei com dó, eu lembro disso. E eu acabei gravando. Agora, eu só não sei se eu salvei esse vídeo. Eu sei que eu não postei. Eu vou procurar ele. Eu vou procurar esse vídeo. Quando eu achar, o que eu vou fazer? Eu vou postar os dois juntos com esse daqui. Esse aqui já tá gravando, tá? Então, quando eu achar esse vídeo, se eu achar... Geralmente, eu sempre salvo na hora de trabalho. Eu não tô achando. Ó, 11 minutos. Éricos, Oi. se o senhor achar, o senhor pode postar o link dessa aula e do de Então, sexta-feira junto exato. O dessa aula aqui, eu já vou postar. Aí, na tá agenda? aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gravei. 21/8. Gravei. Então, o que é que vai acontecer? Foram 47 minutos de aula, né? Eu vou postar esse link dessa aula agora e da aula de sexta. Eu vou postar juntos. Tá? Nessa agenda de quarta-feira agora. Entenda, a aula de hoje vai estar lá na agenda de quarta. O link, entendeu? Eu só adiantei para hoje. Tá entendendo? Deu para entender? Deu para sacar?
Então, se você quiser assistir essa aula de sexta, tu vai lá na agenda de quarta-feira, do dia 26. Aí na agenda do dia 26 vai estar essa aula de sexta e a aula de hoje. Entendeu? A gente está no futuro agora. Tá certo. A gente foi pro passado, Ok. aí presente, só que tudo isso vai estar no futuro. Que na verdade é o presente. Porque já vou postar. Ok. É isso aí. Então, eu aconselho vocês a assistirem, tá? Lógico que você não vai parar a aula agora, né? Mas vocês vão ficar com um pouquinho de dúvida, porque, por exemplo, provavelmente vocês que chegaram agora e não assistiram a aula de sexta, claro que não, porque eu não postei, vocês meio que boiaram agora quando eu falei essas coisas aqui, não foi? Ou não? Não, não, até que não. Boiou não? Boiamos sim. Boiado, Mais né? ou menos. Mais ou menos. É provável até quem assistiu tá boiando, mas quem não assistiu. Vamos lá, pessoal. Então vocês têm que se esforçar um pouquinho. Agora sim, eu aconselho vocês a assistirem as duas aulas. E por completo, tá? Eu não gosto de postar aula, eu prefiro fazer as lives, porque eu não sei quem de fato tá assistindo por completo ou não, né? Se bem que você pode muito bem ligar a live, mutar e sair fora, né? Ir pro shopping, voltar depois de 1 hora, né? Ir pra academia, passear. Né? Já sabe que é 1 hora? Já sabe que é 1 hora a live? Aí você liga, aí volta, marca 1 hora, aí volta só pra clicar no botãozinho de fechar. Não, Então, né? A consciência de cada um. Mas pelo menos aqui eu sei mais ou menos quem tá assistindo. Mas tudo bem, vamos lá. Característica das imagens, tá? Característica das imagens. Agora isso aqui é muito importante, cara. É muito importante, tá? Primeira característica das imagens. Primeiro, o que é uma imagem real, tá? Professor, existe imagem real? Existe, tá? Existe imagem real e existe imagem virtual. Professor, mas toda imagem não é virtual? Não. Tem uma diferença entre imagem real e imagem virtual, tá? O que é uma imagem real? A imagem real é a imagem que ela fica na frente do espelho. Ou seja, a imagem ela é formada pelos próprios raios refletidos. Qual é o espelho que produz essa imagem? Quem acertar, eu dou um parabéns. O quê? Qual é o espelho que produz esse tipo de imagem? De novo, o que é uma imagem real? O espelho plano? Não, não. Não. Também. Por que não? Mas nesse caso nem tanto, porque no espelho plano a imagem ela é pelo prolongamento também, não é pela reflexão, pelos raios refletidos. Eu até expliquei lá atrás, não vou pegar esse slide agora, mas expliquei lá atrás como é que uma imagem é formada. Aí eu botei um espelho plano, aí eu botei tipo uma vela, aí eu fiz o desenhozinho tal, aí eu prolonguei, né? Prolonguei aqui os raios refletidos e formou a vela. Então o desenho da vela é pelo prolongamento dos raios. Então isso não é uma imagem real. O que é uma imagem real? É a imagem que fica na frente do espelho. Professor, como é que a imagem fica na frente do espelho? É quando essa imagem ela é formada pelos próprios raios. Lembra como é que uma imagem é formada? A imagem é formada pelo cruzamento dos raios refletidos. Tá? Só que por que eu falei isso? Porque nós estávamos estudando espelho plano. E no espelho plano é assim. A imagem é pelo prolongamento. Só que agora não. Uma imagem ela pode ser formada por duas formas. Pelo prolongamento. Pessoal, vocês sabem o que é prolongamento dos raios? Para não estar falando desse tipo de coisa, vocês não sabem? Vocês sabem o que é prolongamento? Não é. Não, não. É tipo. Ah, não sei explicar, mas eu gosto de pronto. associar Isso aqui, as imagens que eu já vi. Eu sei o que é, mas não sei. Tá aqui, ó. Isso aqui é o raio incidente. Isso é o raio refletido. Esse raio refletido é o próprio raio mesmo. É o raio. Imagina como fosse a luz. Imagina não. É a luz. Estou usando óptica, né? A luz aqui é direto. Isso aqui é a luz, tá? Vem aqui, a luz bate e volta. Ok. Isso aqui é o raio refletido. O que é o prolongamento dos raios refletidos? É você imaginar esse raio refletido, só que para dentro do espelho. Você vai imaginar como se ele tivesse pegado o caminho oposto, o caminho para cá. Ó. Então isso daqui é essa mesma reta, só que para dentro. Por isso que é pontilhado, porque é imaginária. Isso aqui é uma coisa imaginária. E isso aqui é real. Isso é imaginário. Então isso daqui é o prolongamento, né? Ó, prolongamento dos raios refletidos.
Então, nesse caso aqui dessa imagem, tá vendo que não tem raio refletido? Quer dizer, tem raio refletido, né? Não tem prolongamento dos raios refletidos. Aqui não tem. Agora, olha para essa outra imagem. Isso é o raio incidente. Isso é o raio refletido. Tá? Tá vendo aqui, ó? Esse negócio preto aqui é o que eu chamo, quando eu falar prolongamento dos raios refletidos. Tá aqui. É isso aqui. Então, uma imagem ela pode ser formada de duas formas. Pelo prolongamento dos raios ou pelos próprios raios. É porque eu não quero terminar a frase. Pelo prolongamento dos raios refletidos ou pelos próprios raios refletidos. Tá? Então, isso aqui não tem prolongamento. Agora aqui tem. Isso é o prolongamento dos raios refletidos. Deu para entender? Sim, agora com clareza. Deu, Pablo? Agora deu para entender. O restante, deu para entender quando eu falar prolongamento dos raios refletidos? Deu para entender o que é? O raio bate e volta. Aí você imagina esse raio que voltou, só que na mesma reta dele, do raio refletido, só que para dentro do espelho. Esse prolongamento para dentro do espelho é o que nós chamamos de prolongamento dos raios refletidos. Deu para sacar? Sim, agora deu. Beleza. Os demais aí, pessoal, podem falar, tá? Então, o que é uma imagem real? O que é uma imagem real? Ih, calma aí. Ah, tá. O que é uma imagem real? Imagem real é quando a imagem ela fica na frente do espelho. Ou seja, quando ela é formada pelos próprios raios refletidos. Aí eu vou voltar para aquela pergunta lá atrás. Qual é o tipo de espelho que produz essa imagem real? Eu acabei de mostrar a imagem. É a imagem quando é formada pelos próprios raios refletidos. O espelho côncavo, né? Olha aqui, ó. É o côncavo. Olha aqui. Qual é o objeto? Qual é o tipo de espelho? Ó, para quem não lembra, tá, pessoal? Isso aqui é côncavo. Isso aqui é convexo. Tá? Eu confundo ele. Normal, é normal. Pera, côncavo é o de dentro e o convexo é o de fora. Pronto. Então, ó, você observa que no espelho côncavo, tá? No espelho côncavo, que é o de cima, é o de cima, tá? Côncavo, convexo. E no espelho côncavo, ele não tem um raio refletido. O que é uma imagem real? É quando a imagem ela é produzida pelos próprios raios refletidos e não pelo prolongamento. Então, tá vendo que aqui não tem prolongamento? Aqui o que é que tem? O incidente. Nem pode ser essa imagem. Pode ser essa aqui também. Aqui tem ó, o incidente e tem um refletido. Aqui não tem prolongamento. Então, nesse caso, a imagem ela vai ser formada pelos próprios raios refletidos e não pelo prolongamento. Então, é nesse tipo de espelho que eu tenho uma imagem real. Uma imagem real. Imagina uma colher bem polida. Uma colher muito polida, ela se torna um espelho esférico. Nos dois, ela é tanto côncavo quanto convexo, dependendo de como é que você vai olhar para a colher. Imagina que aqui está a colher, que é o cabo, né? Então, dependendo, vamos supor que ela está bem polida, tá? Bem polida. Com uma capacidade de refletir muito boa. Então, dependendo de como você vai virar a colher, de onde você vai olhar, ela pode ser côncava ou pode ser convexa, tá? Então, caso você olhe pelo lado côncavo, essa imagem que você vai ver, ela vai estar fora do espelho. Ela não vai ser formada dentro, ela vai ser formada fora. Por quê? Porque ela vai ser uma imagem real. Porque são os próprios raios refletidos que formam a imagem. Nesse tipo aqui, eu não tenho um prolongamento dos raios. Deu para entender isso aqui? Sim. Deu, Edson. Alô, pessoal, eu preciso de vocês. Ó, como eu falei na aula passada, sexta-feira, não tem muita conta. É teoria. A gente tá falando. É teoria, mas aqui é um pouquinho confuso, tá? Então, de novo, é porque são muitos conceitos. Então, de novo, quando com a imagem, em que tipo de espelho eu produzo uma imagem real? No espelho Érico, côncavo. para mim parou de apresentar. Para vocês também, pessoal? Os demais? Pra mim também sumiu. Não. Parou para vocês? Pra mim, não. Não, para quem Sumiu, parou... tá só as bolinhas com cada pessoa. Pronto, para quem parou, sai da live e entra de novo. Tá? Que aí talvez dê certo.
Aí o computador não roda mais. Foi 20 minutos para ele entrar. Não, já. Não, vou esperar pra ver se aparece de novo. E tá sério o negócio aqui. Saiu. De novo. Saiu e apareceu, saiu e apareceu. Tão Ele vendo tirou aí? pra colocar de novo. Eu tô. Todo mundo tá Agora vendo? sim. Então, pessoal, Não. não tá vendo, Stephanie? Espera, pode ser a minha tela só travada e tá saindo só o áudio. Tá. Espera aí, pode continuar, já que Tá, aparece aqui. vamos lá. Então, pessoal, Você não fixou a tela do Heracles errado? Não, é o notebook mesmo que tá lendo. certo. Galera, deu para entender o que é uma imagem real? Deu, Deu? Deu sim. Ok. Aham. Imagem virtual. Aí, ó, lembra, daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso aqui bem legal, cara. Muito massa, de imagem real. Mas eu vou logo explicar o que é imagem virtual. Então, lembra que nesse caso, a imagem, olha aqui, ó. Ela é formada na frente do espelho. Por que ela é formada na frente do espelho e não atrás? Alguém me diz. Por causa dos raios refletidos. Perfeito. Porque são os próprios raios refletidos que formam a imagem. E os raios refletidos, ó, ele incide e ele volta, não é para dentro do espelho, ele volta para fora do espelho mesmo, normal. Então, como ele é formado por esses raios refletidos, então a imagem ela vai ser formada na frente. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui, que é uma coisa bem legal. Só para falar sobre a imagem virtual, já deu para entender mais ou menos como é que funciona, é o contrário, né? A imagem ela vai ser atrás do espelho e ela não vai ser formada pelos próprios raios, ela vai ser formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Galera, vocês sabem o que é o prolongamento dos raios refletidos? É aquele Fzinho lá que tava embaixo. Exatamente. Ok. Opa, Ai, que susto! só um instante. Oi. Que susto! Ok, sou eu. Agora é o seguinte, eu tô dando aula agora. Você pode me ligar daqui a 1 hora, mais ou menos? Pode ser? Tá, só um instante, calma aí. Pronto, oi, tá ouvindo? Eu tomei um susto. Pronto, eu vou dia, falar pra Ninguém adiantar deu um um pouco. dia para assistir a aula, Jesus amado. Tá ok. Ai, 13% ainda. Deixa eu ver. Ok, estão me ouvindo aí? Aham. Sim. Sim. E de Eu tava vocês falando estão de me quê? ouvindo também? Estamos ouvindo. Sim, vamos lá. Ó. Então, nesse tipo de imagem, a imagem vai ser formada atrás do espelho, tá? E vai ser pelo prolongamento dos raios, e não pelos próprios raios. É por isso que ela vai ser virtual. Por quê? Porque ela vai ser formada dentro do espelho. Aqui não, ela vai ser formada fora do espelho. Em que tipo de espelho você tem imagem virtual? No espelho convexo, tá? Tanto aqui, ó. Espelho plano. Deixa eu pegar a imagem bem retinha. Ó, tá aqui, ó. Espelho côncavo, tá? Espelho côncavo produz a imagem, tá aqui, ó, foco real, tá vendo? Ó? Ele vai produzir uma imagem real. No espelho côncavo, é os próprios raios refletidos que formam a imagem. Já no espelho convexo, não. Vai ser uma imagem virtual. Por que vai ser imagem virtual? Porque lembra que isso aqui, ó, o raio está vindo de fora, tá? Por que vai ser imagem virtual? Porque é o prolongamento dos raios que vai formar a imagem. Então aqui você tem uma imagem virtual, dentro do espelho. Já a imagem real, ela é fora do espelho. Escuta aqui. Todo espelho côncavo, olha que legal. Esse cara que eu jogo, ele tem o nome igual ao meu. Da Steam. Eita, o que é o nome dele? Tá. Eu adicionei ele só por causa do nome, ele não é nem aqui do Ceará. Eu achei interessante o cara com o nome igual ao meu. Foi a primeira pessoa que eu vi que tem nome igual ao meu. Eu nunca vi ninguém chamado Eric, sinceramente. Pois é, eu também não. Na verdade, Tenho o nome 3 Heracles adicionaado no Xbox. Bah. Ericles, não meu, é R-I-C-L-S? Uhum. Você e Caraca. mais 2. Nossa senhora. Talvez só conheça. Eu Ô, conheço Eric, vários você Eric, né? Eric tem um bocado. Agora, Eric, só conheço eu e esse cara aqui. eu também só conheço. E eu nem conheço ele, na verdade, presencialmente, de vista, né? Sim, vamos lá, então voltando. Observação, tá? Todo espelho côncavo,
todo espelho côncavo produz ou gera uma imagem real. E todo espelho convexo é imagem Pergunta da Carla do chat. Deu para entender, galera, isso aqui? Sim, pergunta da Carla do chat. Deu. Agora, o que é massa, cara? Uma coisa muito massa. Na prática, se a gente tivesse uma laboratório de física, seria muito legal ver isso. Na prática, tem uma coisinha muito legal da gente conferir se a imagem ela é realmente real ou não. Como que eu descubro? Professor, o que é uma imagem real? Como é que pode uma imagem ser real? Não tem sentido, né, pessoal? Falar que uma imagem ela é real. Não tem sentido, porque uma imagem tem que ser virtual. Como é que uma imagem é real? Por quê? Na imagem virtual, ela fica dentro do espelho. Ela não sai para o mundo real. Já olha aqui essa imagem. Essa imagem real, ela está fora, ela está dentro do mundo real mesmo. Ó, aqui é o espelho, né? Aqui é dentro, só que a imagem é formada fora. Ou seja, a imagem ela é formada no nosso mundo. Olha que louco. Não estou entendendo, pessoal. Não estou entendendo, professor. Como assim? Eu estou até emocionado de falar isso. Porque você conseguiu entender o que quer dizer que uma imagem ela é formada dentro do nosso mundo? Ou seja, existem... Se olhar para o espelho côncavo, vai existir dois Éricles no meu mundo. A minha imagem, cara, vai ser tipo um holograma. Pronto. A minha imagem, ela vai estar no meu mundo. Ela não vai estar dentro do espelho. Ela vai estar no meu mundo. Tipo um holograma. Tipo um holograma. Você vê um holograma no seu mundo. Um holograma, né? Tipo você no mundo real. É isso que acontece na imagem real. A sua imagem, ela não vai estar dentro. Ela vai estar fora. Professor, como é que eu sei? Olha que massa. Vai estar fora do espelho? É o que eu estou dizendo há muito tempo atrás. Que uma imagem real, ela é formada na frente do espelho. Ela é formada no mundo real. E a imagem virtual não, é dentro do espelho, normal. Aqui não, cara. A imagem é formada fora do espelho, no mundo real. Ou seja, ela é tipo um holograma. Na prática, olha que louco. Imagina que aqui está você. Aí aqui está o espelho. Lembra, tem que ser o espelho côncavo. A sua imagem, ela é formada aqui, ó, no mundo real. Como é que eu sei que uma imagem ela é real ou não? Olha aqui que massa. Toda imagem real, ela pode ser vista em um anteparo. Como assim? O que é um anteparo? Um anteparo é qualquer lugar que você pode... É tipo uma base para você formar uma imagem. Por exemplo, uma parede, a lousa da sala. É um anteparo para o data show, porque eu projeto ali a imagem do data show, né? Sei lá, uma parede também pode ser um anteparo, né? É uma superfície onde a imagem vai ser projetada. Se você pegar um anteparo e colocar aqui, você vai ver a sua imagem no anteparo. Tipo um data show. Deu para entender? Mais ou menos, Pronto. A parte Ó, extraordinária. um exemplo na prática. Eu vou te fazer um exemplo na prática. Pega uma folha de papel ofício. Folha de papel ofício. Fica na frente do espelho plano. Aqui você bota do lado de você uma folha de papel ofício. Tá aqui o espelho. Se você olhar para o espelho, você vê essa imagem, lógico. Mas se você olhar para a folha de papel ofício, você vê essa imagem? Não. Mas se for um espelho côncavo, você vê. É isso. Na folha? Na folha. Na folha? Exato. Na folha. Dentro da folha? Na folha. Gente, que loucura! Por quê? Porque a sua imagem... Como é que é, Eric's? Eu não entendi, Se não. você pegar um espelho plano, colocar um anteparo. O que é um anteparo? Qualquer coisa que sirva como apoio. Uma folha de papel branca, que é melhor ver no branco. Se você botar uma folha do seu lado, você não vê a sua imagem na folha. Você vê a imagem da folha aqui, né, no espelho. Mas você não consegue ver você na folha. Por quê? Porque um espelho plano cria uma imagem virtual, a imagem está dentro. Só que um espelho côncavo, a imagem não vai estar dentro, a imagem vai estar fora. Então, se você pegar um anteparo na posição correta, né, você não pode, tem que ter um raio incidente. Se você botar a folha aqui, não vai ver, né? Tem que ser onde vai estar o raio refletido, né? Porque a imagem é formada pelos raios refletidos, tem um ângulo correto, né? Tal ali. Se você botar um anteparo aqui, uma folha,
a sua imagem vai ser formada no anteparo. Ou seja, você vai ver a sua imagem na folha. Por quê? Porque a tua imagem, ela tá dentro do nosso mundo. É como eu tô dizendo para vocês, é como se existisse um holograma seu. Só que você não vê o holograma porque você não tem um anteparo. Mas a partir do momento que você coloca o anteparo, você vê o seu holograma. A diferença é que esse holograma vai ser em 2D. Não vai ser um holograma em 3D, que nem nos filmes. Vai ser um holograma em 2D. Porque ele vai estar na folha. Ele não vai sair da folha, imagina aí. Aí seria massa. Imagina, você bota uma folha e sai dentro da folha, um Hércules. Eita caralho. Ia ser top, né? Então não é em 3D, mas é um holograma seu em 2D. Na folha, não é um espelho, entenda. Não é um espelho, isso é uma folha qualquer. Pode ser um caderno, pode ser a própria parede. A própria parede. Ei, Eric, Que massa, né, velho? como que é feito esses espelhos assim? Espelho côncavo? Tipo, Eu dei o exemplo da colher, eu dei o exemplo da colher. então é só um espelho normal. A colher, Só que a com diferença uma- é que a colher não é muito polida. A colher, ela, né, tem... Porque é tanto que se você for ver na colher, você vê todo borrado, às vezes você nem consegue se ver direito. Agora, se for que nem um espelho normal, espelho, só que ele sendo curvado, pronto. Não precisa disso. É tudo isso, e te faz tudo isso, só porque ele é curvado. É, Uau, top, né? Isso é foda, cara. Ei, Hércules, Desculpa a palavra. então isso seria um virtual. Exato. Essa é a Não. Essa imagem é a imagem real. Por quê? Duas características, 3 características da imagem real, para mim ter certeza que a imagem é real. Primeiro, ela tem que ser num espelho côncavo, que é isso para fora, né? Que é quando a superfície refletora é interna. Toda imagem real é no espelho côncavo. Segundo, a imagem real é formada pelos próprios raios refletidos, por isso que ela é real. E terceiro, toda imagem real é possível ser vista em um anteparo, que é o que eu acabei de falar agora. Já se você pegar um espelho convexo ou o próprio plano, você não vai conseguir ver a sua imagem no anteparo. Por quê? Porque nesses 2 tipos a imagem é virtual. Não é possível você ver a sua imagem no anteparo na imagem virtual. Por quê? Porque ela está dentro do espelho. Não dá. Agora, se a imagem estiver fora, ou seja, no nosso mundo, você consegue projetar ela. Ela está ali, ela está ali. Se você tirar a folha, a tua imagem está ali. Você só não conseguiu ver porque tu não botou uma superfície para parar essa imagem, né? Que é um anteparo. Mas a partir do momento que você coloca o anteparo, você consegue ver essa imagem. Que massa, cara. Chega me emociona falar um negócio desse. Oi? A Bia Félix pediu pra avisar que não vai conseguir entrar na aula porque o aplicativo não tá abrindo no celular dela. Que pena. Tá bom. Ok, pessoal, vamos passar nessa parte, né? Eu ainda nem comecei o que eu queria começar, que é isso aqui. Eu só defini o que é uma imagem real e virtual. Deu para entender a diferença básica? Deu, Hércules. Tá. Imagem direita. O que é uma imagem direita? O objeto e a imagem têm o mesmo sentido. Como assim o mesmo sentido? Se você tem uma vela normal, né, você tem um espelho plano, a imagem da vela vai estar como? Normal, né? Direita, ou seja, as 2 imagens estão para cima. Se você tem uma vela originalmente para baixo, a imagem dessa vela vai também estar para baixo. Então, eu digo que nesse caso que a imagem é direita, porque tanto o objeto quanto a imagem tem o mesmo sentido. Ei, Hércules. Oi. Dá pra explicar de novo que eu saí aqui sem querer eu desligar o áudio? Cara, assim, não vou voltar porque eu passei muito tempo falando disso. Mas eu já... Não, só sobre imagem direita. Tranquilo. Achei que era isso aqui. Vamos lá, direita. O objeto e a imagem têm o mesmo sentido. Ou seja, se o objeto está para baixo, a imagem vai estar... Não tem como estar para baixo, né? Se você ver a ponta da vela apontando para baixo, a imagem, a ponta da vela também vai estar apontando para baixo. É isso. Se você faz um sinal positivo, isso aqui é um dedo, tá, pessoal? Isso aqui é um sinal positivo. A imagem não vai estar fazendo sinal negativo, vai estar fazendo sinal positivo também. Meu Deus. Entendi. Vocês entenderam mais ou menos, né? Entenderam? Professor, é possível eu fazer o sinal positivo e a minha imagem não gostar e fazer negativo? É no caso da
imagem, adivinha, invertida. Tá aqui. Então, primeira característica, imagem direita. O que é imagem direita? É quando os dois apontam no mesmo sentido. A imagem invertida não. É quando o objeto e a imagem têm sentido oposto. Ou seja, você tem uma vela para cima, aqui é o objeto real, né? E na imagem, eu estou pegando o espelho plano, então a imagem não é fora, a imagem é virtual, tá? Então, nesse caso, a imagem vai estar apontando para baixo. Isso não acontece no espelho plano, tá? Só para deixar bem claro, só é para facilitar, para vocês entenderem o que é imagem invertida, tá? Isso aqui vai acontecer no espelho esférico. Aí, se é o côncavo ou convexo, a gente vai ver daqui a pouco. Ou em que momento, tá? Não tem um momento exato para isso acontecer. Mas o que importa é, na imagem direita, os dois apontam para o mesmo sentido. Na imagem invertida, não. Na imagem invertida, você faz um sinal positivo e a sua imagem ela não é igual a você, ela tem a vida própria. Ela não gosta e faz um sinal negativo. Ela inverte. Você faz assim, mas você vê a sua imagem de cabeça para baixo. Que louco, né? Parece um negócio bem fora da realidade isso aqui. Eu amo esse assunto. Vamos lá. Imagem igual, maior ou menor que objeto. Precisa explicar? Isso aqui não dá para entender, né? A imagem, ou ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Isso acontece como? No espelho plano, tá? Ou ela vai ser maior que o objeto, geralmente no espelho convexo. Ou ela vai ser menor que o objeto. É por isso, até citei um exemplo, é por isso que a maioria das maquiagens portáteis, portáteis, é verdade. Elas são esféricas, tá? Pode não parecer. Tem algumas planas, mas a maioria é esférica. Pode não parecer, mas se você abrir sua maquiagemzinha, né? Você coloca de lado assim, ó, o olhinho, você vai ver que ela é um pouquinho curvada. Por quê? Porque esse tipo de espelho, ele aumenta o tamanho da imagem. Aí é mais fácil você ver as imperfeições, né? Tipo assim, como se fosse difícil, né? Ver, mas ela ajuda mais ainda. Né? Porque se você consegue ver maior o seu olho, você consegue tirar mais o prejuízo, né? Ei, Éricos, Oi. aquele que tem em loja de ótica, né? Que ele é um redondo. Não. Ele não é redondo. Ele é os dois. Ele é uma junção. No caso, é chamado de lentes biesféricas. Que ela é assim, ó. Não é assim? É, tipo isso. Ah, minha filha, aqui sim o negócio embaça. É tanto, a gente até separa essa linha aqui, ó, na linha virtual. É tanto que eu nem passo isso aqui para vocês. A gente não analisa isso daqui, porque isso aqui vai complicar o negócio um pouquinho. Talvez eu passe, eu vou até pensar em passar para vocês, que são as lentes biesféricas, que ela não é nem côncava e nem convexa. É como se eu pegasse uma lente côncava, né, ou convexa, e juntasse com uma esfera côncava. Ela é tipo a junção das duas, biesféricas. Aqui tem vários conceitos que a gente pode trabalhar aqui, tá? Que aí muda muita coisa, mudam umas coisinhas. Tá? Mas existe sim esse tipo de espelho. Ele não é tipo uma esfera, ele não é bem redondo assim. Ele é um pouquinho achatado. Não, um pouquinho não. Ele é muito achatado, né? Ele é bem assim. Ele é tipo assim mesmo. Mas existe esse tipo de lente também. Mas a gente não vai ver agora. Tá? Eu nunca passei. Na verdade, esse conteúdo eu sempre passo esse conteúdo, mas para a turma do IF. Né? Sempre esse conteúdo a gente vê na turma do IF7. Todo ano a gente vê na turma do IF. Mas esse ano a gente está vendo tanto para o IF quanto para o regular. Por quê? Porque o regular agora está vendo Física 2. Né? Que é um conteúdo de segundo ano do ensino médio. Isso aqui vocês vão ver quando estiver no segundo ano. E às vezes, para não mentir para vocês, às vezes você nem vê. Às vezes o professor acha muito difícil e nem passa isso aqui para vocês, acredita? Então é possível que vocês só vejam agora e tenha que usar isso aqui no vestibular sem nunca ter visto. Quer dizer, só comigo, né? Que é bom, né? Oi. Esse ano tá tendo IF? Tá, assim, tá tendo, só que até o momento eu tô pegando assuntos simultâneos, entendeu? O mesmo assunto da manhã e da tarde. Mas tudo que eu tô falando aqui, por exemplo, isso aqui, todo ano cai no IF. E como é que participa? Tu é da turma da tarde, né? Não, cara, é porque assim, eu acho que tu vai poder fazer a prova, mas os conteúdos, até o momento, pelo menos na minha matéria, eles estão sendo os mesmos, tá?
Por exemplo, função. Função é uma coisa que cai no IF, né? Tudo o que eu estou falando agora cai no IFCE. A diferença é que o que muda é o nível, né? E tem assuntos da turma especial que não tem na turma regular, que até o momento eu não entrei. Vamos torcer para voltar em setembro. Se não voltar em setembro, aí eu vou ter que começar a separar as aulas. Vou ter que fazer elas separadas. Que aí eu vou entrar nos conteúdos da turma olímpica, né? Que não é da turma regular. Mas tudo que eu falei até agora também cai no IF. Entendeu? Mas vai ter Ah, coisas que não entendi. vai cair. Aí eu queria passar tudo isso quando voltar, né? Mas pelo que eu tô vendo aí, não sei se volta, né? Vamos ver, vamos torcer para voltar. Pessoal, vamos lá. Eu já perdi muito tempo aqui, ó. 40 minutos de aula. Era que Eu vou a aula vai acabar de 3h30. eu queria, né? Queria. Mas dá certo, dá certo. Eu vou acabar a aula aqui, ó. Eu vou acabar a aula aqui. No 5, tá? Referencial de Gauss, não vou entrar. Vou acabar ela aqui. Vamos lá, pessoal. Continuar, né? Construção geométrica de imagens. Tudo que eu falei até agora foi preparando para isso daqui. Sobre o trajeto dos raios, né? Sobre as características, o que é imagem real, o que é imagem virtual, imagem direita, imagem invertida, imagem maior, menor, igual. Tudo que eu falei foi preparando para o que a gente vai ver agora. Como que uma imagem é construída em um espelho esférico. E a gente vai ver, lembra de sexta-feira que eu falei que às vezes a gente fica na frente do espelho, tá aqui você na frente do espelho e você não vê nenhuma imagem. Você vê o que está na sua frente, você vê o que está atrás de você, mas você não vê você. Você meio que desaparece, você vira um vampiro por um momento. Você não vê imagem. É possível sim, tá? Você ficar na frente do espelho e não formar nenhuma imagem. É como se você fosse um fantasma. Louco. Fica tipo uma ilusão de ótica. Vamos dizer que sim, né? Eu prefiro chamar isso de propriedades de imagem, né? Propriedades dos raios refletidos. Mas não sei se eu posso dizer de uma ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Mas vamos dizer que sim, vamos dizer que sim. Né? Vamos dizer que sim. Uma mágica, né? Pra ficar um negócio mais legal. Vamos lá, pessoal. Primeiro tipo de espelho, tá? Espelhos. Como é o nome desse espelho aqui? Ninguém viu, vai. Como é o nome desse espelho? Convexo, tá? O espelho convexo, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. A gente vai ver várias situações, tá? Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tá? Aqui tá em quinta porque todas são do côncavo, né? Do 1 ao 5 é do côncavo e a sexta foi do convexo. O côncavo ele vai ter vários tipos, ó. Tem essa, tem essa, tem essa. Tem 5, né? O convexo, que é esse, só tem... Olha aqui, galera. Só tem uma. Por que eu tô falando assim? Olha aqui, só tem um. Porque várias vezes a galera gosta de trollar um pouquinho. O convexo não. O convexo você tem que analisar... O côncavo, desculpa. Tem que analisar, ver a posição do objeto. Isso é importante. Saber o que vai acontecer de acordo com a posição. No espelho convexo, a posição do objeto não altera. O tipo de imagem sempre vai ser o mesmo. Tá? Então isso é o mais fácil, porque não vai mudar. Tá? Que tipo de imagem vai acontecer no espelho esférico? Lembra que eu falei que nesse tipo de espelho a imagem ela é o quê? Virtual ou real? Falei lá atrás, galera. É virtual, Virtual, porque ela é formada pelo prolongamento. Então, vamos imaginar aqui, ó, que sai um raio. Ó, aqui, ó, vamos lá, ó. Tá o centro, tá o foco, tá o vértice. Pessoal, esse raio incidente, ele iria passar só para quem veio na sexta, tá? Eu quero ouvir. Quem veio agora não vai saber responder. Esse raio incidente, ele tá passando pelo centro. Então ele volta por onde? Pelo foco. Ai, meu Deus, não. Quando é paralelo que volta pelo foco. Ai, é verdade. Quando ele, ó, vamos lá. Centro, vértice, foco, vértice. Centro,
foco, vértice. Se vem paralelo, volta pelo foco. Se vem pelo centro, volta pelo centro. Certo? Deu para entender? Então esse raio aqui, ele estava incidindo sobre o centro. Então ele volta sobre o centro, volta por ele mesmo. Prolongando esse raio, você vê ele passando aqui, né? Ó, tá bem aqui, tá bem claro. Beleza, tá aqui. Esse ponto A. Agora eu pego esse raio paralelo, ó. Esse raio, ele incide paralelo. Se ele incidiu paralelo, o prolongamento dos raios refletidos passa por onde? Se ele incidiu paralelo? Pelo foco. Confere? Confere isso aqui ou não? Então, ó, só que nesse caso, como ele é convexo, é o prolongamento. Então, prolongando esse raio aqui, ele ia passar por onde? Pelo foco. Como é que a imagem é formada? Pela interseção, ou seja, é quando esses dois raios refletidos se encontram. Então, como esses dois raios refletidos se cruzaram bem aqui, e isso aqui, ó, é a informação da parte superior da vela, então essas duas informações da parte superior se cruzou bem aqui. Então, bem aqui vai ser formada a imagem da parte superior. Então, daqui para baixo vai ser o objeto. Então, daqui para baixo, desculpa, vai ser a imagem, tá? Daqui para baixo vai ser a imagem. Então, eu expliquei todo o processo de como a imagem foi formada. Tá aqui. O que foi que aconteceu com a imagem? Primeira coisa, ela é uma imagem virtual, tá? Todo espelho convexo, ela é virtual. Primeira coisa que tem que ver é o tipo de imagem, tá? E depois se ela é direita, ou seja, se ela é para cima ou é invertida, ou se é do mesmo tamanho, maior ou igual. Então vamos lá. Primeira característica, a imagem é real ou virtual? Virtual. Virtual. Olha pelo desenho. A imagem é direita ou é invertida? Ela é direita. Direita, porque ela não ficou de cabeça para baixo. Ela é Direita. maior, menor ou igual? Menor. Menor. Pessoal, são essas três coisas que você sempre vai ter que descobrir. Primeiro, se ela é real ou virtual. Se ela é direita... Aqui está no sentido contrário, mas eu sempre gosto de ir nesse sentido, tá? Se ela é real ou virtual. Se ela é direita ou invertida. Ou se ela é menor, maior ou igual. São estas três características que você sempre vai ter que descobrir sobre a imagem. O bom do espelho convexo é que todo espelho convexo sempre vai ser isso aqui. Sempre vai ser virtual, direita e menor. Se você pegar agora uma colher bem limpinha e olhar para a parte de fora, se você conseguir ver um pouquinho da sua imagem, eu aposto como você viu a sua imagem bem pequenininha. Se alguém quiser testar depois. Já fiz isso. Éricos. Calma aí. Stephanie, tu conseguiu ver a tua imagem? Que às vezes fica embaçado, mas tu conseguiu ver alguma coisa? Não foi agora não, faz tempo. Ah, faz tempo. Nítido não, mas Não, nítido não, mas tu se vê, fosse uma se tu vê sombra. alguma coisa, tu Como vai é que, perceber que vai como ser é que é menor. para fazer, Erickson? Pegou a colher? Tá, vou pegar ali. Certo, quando ele pega. Então, quem conseguir fazer isso com a colher ou com qualquer espelho que seja convexo, você vai ver que nesse espelho a imagem vai ser menor do que ela realmente é. Beleza? Alguma pergunta? Alguém falou alguma coisa aí, eu acabei interrompendo. Éricos, Oi. naquelas tampas de panela inox que dá pra ver, também pode ser isso? Pode ser por qualquer superfície que seja assim, ó. E refletora. Não pode ser um plástico. Qualquer superfície refletora que seja assim, podemos dizer que é um espelho esférico convexo. Precisa ser, né? Qualquer coisa, lógico, dependendo de quanto... Érico está gravando a aula, né? Tá, acho que sim. Tá. Ok, pessoal, deu para entender? Então, como eu falei, se a questão falou sobre espelho convexo, se tu ouviu falar em algum momento sobre espelho convexo, já lembra essas três coisas: virtual, menor e direita. Deu para entender? Deu. Graças a Deus. Deu. Deu? Quer dizer, Fica embaçada a imagem, Erickson. É, porque eu tô falando, porque não tá 100% polida, mas se você conseguir ver alguma coisa,
Vê como ela ficou menor, a imagem tá menor do que o tamanho de verdade. Foi. Pois é isso que eu tô querendo dizer. Só que agora você conseguiu comprovar na prática. Se você pegar uma superfície muito polida, tipo um espelho plano, né, que é feito para isso, então não existe exemplo melhor do que um espelho plano, né, que é feito para aquilo. Se esse espelho for curvado, você vai conseguir ver perfeitamente tudo que eu estou dizendo aqui. Mas uma colher só é para dar um exemplo, né? Ok. Então, pessoal, o bom do espelho convexo, como eu estava falando, é que só tem essa possibilidade. Agora o negócio fica embaçado aqui, no espelho côncavo. Por quê? Porque tem 5 possibilidades diferentes. 5 possibilidades diferentes, tá? Aí sim o negócio fica embaçado, tá? O que é que vai mudar em cada possibilidade? A posição do objeto, tá? A posição do objeto. Aqui, como não consigo estar presente, eu não ensino vocês a decorarem, porque é muita coisa. Eu ensino vocês a fazerem o desenho, que pelo desenho a gente consegue descobrir bem direitinho. Como a gente consegue fazer aqui, eu vou explicar como é que vocês podem fazer, tá? Então agora tem um espelho côncavo, tá? Que ele é assim. Então, ó, de novo, ó, a mesma coisa aconteceu lá, ó, duas informações saindo da imagem, sempre uma sendo paralela e outra passando pelo foco. O que é que vai acontecer, ó? Eu vou até apagar aqui. Vou fazer o desenho, mesmo que fique horrível, tá? Então, tá aqui o espelho, que eu vou fazer, que é para você aprender a fazer. Vou aproveitar essa linha aqui para ser o centro. Pronto, perfeito. Aqui é o que, pessoal? Meu nome disso aqui. Desse ponto. Quem é esse ponto? Hã? É o. Eu não lembro o nome. Muito bem. Vértice. Deixa eu ver. Aqui, centro. E aqui, foco. Então, o primeiro caso é quando o objeto... Agora, a posição do objeto vai interferir muita coisa, tá? Então, o primeiro caso é quando o objeto está antes do centro, que é esse daqui. Se o objeto estiver além do centro de curvatura. Então, vou botar o objeto aqui, ó. Então, ó, sempre você vai pegar dois raios. Um raio que vai passar pelo centro. Ixi, era bom ter feito um pouquinho mais em cima. E outro raio que vai passar, que vai ser paralelo, tá? Então, vamos lá. O primeiro raio paralelo. Raio incidiu paralelo. Se ele incidiu paralelo, ele volta por onde? Aí tem que saber. Se ele incidiu paralelo, ele volta Pelo foco. pelo foco. A gente faz o seguinte. Eu vou diminuir isso aqui, porque senão a imagem vai ficar muito lá embaixo. Eu vou botar o foco mais para cá. E o centro mais para cá. Então, ó, se ele incidiu paralelo, ele volta pelo foco. Perfeito. Raio refletido. E o outro é o passando pelo centro. Sempre um paralelo e um pelo centro. Então, passou pelo centro. Volta pelo centro Volta também. por onde? Pelo centro. Pelo centro. Como Aí que a aprendi, imagem é tá vendo? formada? Cruzando os dois raios. Onde foi que os dois raios se cruzou? Bem aqui, não foi? Não foi bem aqui? Foi. Foi. Pronto. Tá vendo que bem aqui é a informação da parte superior? Certo? Sim. Então, bem aqui vai ser a imagem da parte superior. E sempre essa imagem ela vai ter que estar encostando no eixo. Então, se a imagem superior está aqui, onde é que está a imagem inferior? Aqui. Conclusão. Foi o que aconteceu com a imagem. Ficou bem pequenininha. Mas a intenção era essa mesmo. Foi o que aconteceu com a imagem. Primeiro, ela ficou de cabeça para baixo. Eita, menino. Primeira coisa, a imagem ficou de cabeça para baixo. Tá vendo isso? Conseguiram ver isso, galera? Sim. A imagem ficou de cabeça para baixo. E o tamanho da imagem? Ficou menor. Então, quais são as três características? Primeiro, a imagem ela é real. Lembre que aqui vai ser real, tá? Real. Ela vai ser invertida, porque a imagem vai ficar de cabeça para baixo e ela vai ser menor do que o objeto. A imagem vai ficar bem pequenininha e de cabeça para baixo. Oi. Por favor, explica rápido de novo, assim, né? Por mim, como fala? Tá, quem tá Não vou lembrar. falando? É a Débora. Certo. Vamos lá, Débora. Explicar o que? O desenho?
Uhum. Vamos lá. Primeiro que Correto. eu peguei um raio que é paralelo. Então, se ele veio paralelo, ele volta por onde? Pelo foco. Tá aqui. Beleza. Aí o outro que eu vou pegar é o que passa pelo centro. Se ele veio pelo centro, ele volta pelo centro. Pronto. Aonde foi que esses dois raios refletidos, esse aqui é o raio refletido 1, esse aqui, o raio refletido 2 voltou pelo mesmo canto, né? Então esse aqui é o raio refletido 2. Não foi que eles se encostaram? Bem aqui. Aonde eles se encontrarem é essa informação de onde eles saíram. Ou seja, aqui é a parte superior. Então se a parte superior está bem aqui, então a inferior tá sempre, a imagem tem que estar encostando aqui, ó. Então a parte de baixo tem que estar encostando no eixo. Então aqui está a parte de cima e aqui está a parte de baixo. Conclusão, a imagem vai ficar de cabeça para baixo. Ah, Deu para entender? Então ela vai ser real, porque ela foi formada pelos próprios raios refletidos. Isso aqui eu já expliquei. Ela vai ser invertida, porque ela vai estar de cabeça para baixo. E ela vai ser menor, bem pequenininha. Então ela vai ficar bem pequena de cabeça para baixo. Cadê o Pablo? Pablo, tu não tá com a colher ainda, Pablo? Oi, Eric. Tu não tá com a colher? Tô. Faz aí para nós. Em vez de você olhar pela parte de fora, olha pela parte de dentro. Só que tu tem que ver a posição, galera. O problema do espelho côncavo é isso, porque são 5 possibilidades. Isso só vai acontecer se o objeto estiver fora do... Tá aqui o centro. Se ele estiver mais afastado do centro. A partir do momento que você aproximar do espelho, vai mudar isso aqui. Então, Pablo, afasta a colher de você. Afasta, pode afastar. Se você... Agora não sei se você está conseguindo ver a imagem. Mais pra frente ou pra trás, Eric? Afastar, cara. Afastar é tu botar mais longe. Afasta a Ah, colher. Consegue ver alguma imagem? não. É, porque não é muito refletida. Tá embaçada, né? É. Ah, se eu tivesse... Cara, eu vou comprar esse espelho, cara. Todo ano eu prometo isso e eu nunca compro. É só comprar pela Eu tô com um internet. espelho plano aqui na minha frente, Eric. Tá com o espelho plano? É. Que bom, cara, que bom. Só que a gente já passou por essa aula, mas obrigado. Valeu pela tentativa. Pessoal, isso só vai acontecer, tá? Só para esclarecer, se for um espelho côncavo. Se for espelho plano, tudo isso que eu tô falando não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Só no espelho côncavo. Eu vou comprar um espelho côncavo. Eu vou comprar, eu vou deixar... Vou terminar a aula, eu vou logo ver isso. Dá para comprar pela internet. Talvez próximo ano chega. Aí a outra sala vai ver. Que aí eu pegando o espelho realmente côncavo, a gente consegue ver bem direitinho isso daqui. É muito legal. Então pronto, pessoal. Então essa é a nossa primeiro caso, tá? Pessoal, não vou continuar a aula, tá? Senão vai ficar muito longa. Eu vou fazer o seguinte. Ah, mas aí não dá pra fazer. Senão eu teria que ter outra aula de física. Galera, vocês preferem que eu finalize esse assunto ou que a gente marque uma outra aula essa semana? O que vocês acham? Marque outra aula. E aí, os demais? Ainda tem mais pra gente estudar? Outra aula é melhor porque dá pra fazer as coisas com mais calma. Porque, ó, nós vimos aqui o primeiro, né? Não, eu vou terminar logo. Vou faltar isso aqui, vou terminar isso aqui que a gente não marca não. Pronto. Ó, então o primeiro caso era quando o objeto, ele estava antes do centro. Então tá aqui o centro de curvatura, se ele está mais afastado. Agora o que vai acontecer? Eu vou aproximar esse objeto. Que aí, a partir das próximas aulas, a gente só faz atividade sobre isso. Eu vou aproximar esse objeto. Eu vou deixar esse objeto exatamente em cima do centro. Tá? Agora, eu não vou desenhar para não perder muito tempo, tá? Eu vou deixar esse objeto em cima do centro agora, tá? Se eu deixar esse objeto em cima do centro, olha o que vai acontecer aqui, ó. Sempre os raios é um paralelo e outro passando pelo foco, tá? Ah, pelo centro. Só que aqui, galera, não tem como passar pelo centro, tá vendo? Ó? Porque ele está em cima do centro. Então, ele vai ter que passar pelo foco, tá? Como ele está em cima do centro, ele vai ter que passar pelo foco. Então, ó, vamos lá. Veio paralelo, volta por onde? Pelo foco. E se for por o foco? Se ele incidir sobre o foco, ele volta paralelo. Lembra disso? É o primeiro e o terceiro caso. Se ele incide paralelo, incidiu, ele volta pelo foco. Raio refletido. Se ele incidiu sobre o foco, ele volta paralelo, refletido.
Então, esses dois raios aqui, ó, são os raios refletidos. Onde é que eles se cruzaram? Bem aqui. Como aqui é a parte superior, aqui é a parte superior. Então, a inferior vai estar para cá. Conclusão, vamos lá. Primeiro, essa imagem é real ou virtual? Virtual. Virtual. Virtual? Real. Galera, virtual é se for pelo prolongamento dos raios, acorda. Se não souber, ou se estiver chutando, é melhor nem falar. Pensa aí, cara, antes de falar. Ela é real, tá? Real. Até falei lá no início. Ela é real porque é formada pelos próprios raios refletidos e não pelo prolongamento. Então, ela é real. Ela é direita ou é invertida pelo desenho? Invertida. Invertida. Ela é maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto? Por isso que eu não aconselho a você decorar. Por quê? Quantos casos são? Só o côncavo são 5. São 3 coisas que você tem que aprender. Se é real, é virtual, né? Real ou virtual, se é direita ou invertida, se é maior ou menor. Ou seja, são 3 características. 5 vezes 3, você vai ter que decorar 15 coisas. Fora o convexo, que é mais 3, ou seja, são 18 coisas para decorar. Só disso aqui. Eu não aconselho isso para ninguém. O que eu aconselho? Você saber desenhar. Porque saber desenhar, você só olha para o desenho. Olha para a imagem. Ela é formada fora, ou seja, real. Olha, direita invertida. Opa, está de cabeça para baixo. Ela é invertida. Ela ficou maior ou menor? Vixe, ficou do mesmo tamanho, no caso, né? Então é do mesmo tamanho. Pronto. Pelo desenho, a gente consegue matar tudo. Eu não vou desenhar aqui porque vai demorar, mas vocês viram que eu desenhei aqui como é que faz, tá? Sempre um paralelo e um passando pelo centro. Caso esteja sobre o centro, passa pelo foco. Se estiver em cima do foco, vai no vértice, tá? Se estiver em cima do foco, vai no vértice. Oi. Tem algum momento que os raios não se cruzam? Agora você já percebeu. Quando que a imagem é formada? Quando os raios se cruzam. Vai ter um momento que os raios não vão se cruzar? Vai. E a imagem? Não vai aparecer. Eu tô falando isso há muito tempo já, né? É nesse momento que você vai olhar no espelho e você não vai ver nenhuma imagem. Por quê? Porque os raios refletidos não se cruzaram. Então já estou explicando, você já está começando a entender como é. Porque sem estudar física é humana. Fala para tua mãe que é possível tu ficar na frente do espelho e não ver imagem. Ela vai te chamar de doida, que isso é impossível. Agora você começa a entender. Na prática, ainda não. Eu espero poder comprar um espelho e te mostrar ao vivo como é possível. Mas pelo menos, teoricamente, você está começando a entender que é possível se os raios não se cruzar. Mas é daqui a pouco, tá? Vamos chegar lá. Vamos lá. Então, o que é que muda no espelho côncavo? É a posição do objeto. Lembra que são 3 coisas. Centro, foco, vértice. Se o objeto está além do centro, a imagem vai ser real, vai ser invertida e vai ser menor. Foi o primeiro caso. Se o objeto estiver sobre o centro, a imagem vai ser real, vai ser invertida e vai ser do mesmo tamanho. Se ela estiver no meio, estou aproximando, ó. Se ela estiver entre o centro e o foco, que é o que a gente vai ver agora. Tá vendo, galera? Não dá para decorar isso aqui. Eu já sou mais acostumado, eu já sei o que acontece em cada um. Mas eu aconselho a você desenhar, tá? Eu aconselho a você desenhar. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar isso daqui para a gente pegar direitinho, ó. Então, o primeiro caso foi antes do centro. O segundo caso foi em cima do centro. E agora, o que vai acontecer? Foco. Eu vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Ou seja, nem vai estar em cima do centro, nem vai estar em cima do foco. Vai estar no meio, tá? Tá aqui o objeto. Vamos lá. Um vai ser paralelo e o outro vai passar pelo foco. Tá, galera? Um vai ser paralelo e o outro passa pelo foco. Se tiver em cima do foco, vai no vértice. Sempre assim. Então, ó, veio paralelo, a Débora já sabe. Débora, se veio paralelo, volta por onde? Pelo foco. Pelo foco. Ó, eu tô só seguindo aqui o trajeto. E se veio pelo foco? Vai voltar paralelo. Vai voltar paralelo. Olha onde eles se cruzaram. Bem aqui. Então, isso aqui é a parte superior. Então, a parte inferior é para estar para cá. Pareceu, tá, galera? Ficou parecido mesmo no tamanho, mas se eu fosse fazer bem direitinho, a gente ia ver que não, tá?
Essa imagem aqui, ela vai ficar maior. Deixa eu não vou apagar não, tá? Mas se eu for fazer bem direitinho na lousa, no caderno, a gente consegue ver bem direitinho. Deixa eu ver aqui. Vértice, foco, centro. Então, vou desenhar o objeto aqui. Aí vamos lá. Veio paralelo. Veio paralelo. Voltou pelo foco. Veio pelo foco. Voltou paralelo. Ok, então bem aqui é a parte superior do desenho. E bem aqui, né, como tá, a parte superior está aqui, então a inferior tem que estar para baixo, né? Tá subindo. Pronto, então pelo desenho, vamos lá. Ó. Primeiro, imagem real ou virtual? Imagem real ou virtual? Real. Real. Invertida ou direita? Invertida. Maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto? Maior. 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 Olha que louco, galera. Tu pega um espelho. Se tu botar o espelho côncavo longe de você, você vê a sua imagem bem pra cá, né? Foi o primeiro desenho que eu fiz. Ela vai ficar de cabeça pra baixo e vai ficar bem pequenininha. Aí tu aproxima o espelho um pouquinho de você, que é a mesma coisa de você se aproximar do espelho, que fica em cima do centro. A sua imagem, ela já vai estar do mesmo tamanho que você. Aí você aproxima mais um pouquinho, a sua imagem vai estar mais longe e vai estar maior que você. Olha o que está acontecendo com a imagem, ela está crescendo, tá vendo? Ó? Ela antes, quando você estava antes do centro, ela era menor. Quando você ficou em cima do centro, ela ficou do mesmo tamanho que você. Quando você ficou entre o centro e o foco, ela ficou maior do que você. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui a imagem fica maior. E tudo eu estou usando o mesmo espelho. O que é que eu estou mudando? A minha posição. Vocês estão entendendo isso aqui? Sim. Então, ó, vamos lá. Uhum. A imagem estava menor, ficou do mesmo tamanho, ficou maior. Putz, e agora? Se eu aproximar mais um pouquinho, adivinha? Ela vai, ó, ela é como se ela tivesse crescido tanto que ela desapareceu. Era menor, ficou do mesmo tamanho, ficou bem grandona, pum, desaparece, velho. É muito massa isso. Se eu fizer com o espelho plano, o espelho côncavo, você vai ver. Coloca longe, pequena, aproxima, ela vai crescendo, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, pum, desaparece. Do nada. Que é quando o objeto está em cima do foco. Se eu perguntar assim, ó, é possível um espelho não gerar imagem? Sim. Que tipo de espelho? Só dá se for côncavo, tá? E em que situação, professor? Só dá se o objeto estiver exatamente em cima do foco. Se não tiver, não dá. Professor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou pegar um espelho? Como é que eu vou saber se vai estar entre o centro e o foco? Como é que eu vou saber? Pela imagem, cara. Pela imagem. Se tu bota um espelho e tu vê a tua imagem bem pequenininha e de cabeça para baixo, adivinha? Tu tá antes do centro. Se tu aproxima um pouquinho e tu percebeu que a imagem continua de cabeça para baixo, só que ela ficou do teu tamanho, tu acertou, tu acabou de ficar no centro. Pessoal, um espelho não vem dizendo onde é o foco, não tem, tá? Isso aqui não aparece. Você vai pela imagem. Agora, tu percebeu que tu aproximou mais um pouquinho e a tua imagem aumentou, tu já sabe que está entre o centro e o foco. Ei, professor, mas eu aproximei mais um pouquinho e a imagem desapareceu. Pronto, então quer dizer que você acabou de achar o foco. Porque quando você está em cima do foco, a imagem desaparece. Vamos lá. É um paralelo. Como está em cima do foco, então vai ser aqui passando pelo centro, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, só bem rápido, tá? Veio o paralelo, volta pelo foco. Incidiu sobre o centro, volta sobre o centro. Então você vê que nesses dois raios refletidos não há interseção. Nós dizemos que a imagem vai ser formada lá no infinito. Não há interseção nenhuma aqui. Conclusão, nós dizemos que a imagem ela é imprópria, tá? Que é quando não há formação de imagem. A imagem ela é imprópria. Eu posso dizer aqui que a imagem real e invertida e imprópria? Não. Não posso dizer aqui que a imagem é real. Por quê? Porque não apresenta nenhuma imagem, tá? Então nós dizemos apenas que a imagem é imprópria. Para não demorar muito, vamos para o último tipo, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice, tá?
Ó, existe a possibilidade, tá, de um espelho côncavo gerar imagem virtual. Somente nessa possibilidade aqui, ó. Só quando ele está entre o foco e o vértice, tá? Então, nesse caso aqui, você vê um raio paralelo, volta sobre o foco. Você vê um raio passando pelo centro, volta sobre o centro. Então, você vê, ó, que esses dois raios, ó, observa aqui, ó, esses dois raios refletidos, eles não se cruzam aqui. Eita, professor, se eles não se cruzou, então não tem imagem. Mas, ó, presta atenção no ângulo. Se você observar o ângulo, você vê que eles não são paralelos. Tá vendo, ó? Ó, volta a imagem anterior. Você vê que isso aqui é paralelo, tá? Isso aqui, sexto ano, né? Isso aqui é paralelo, pessoal? Não, né? Isso aqui não é paralelo. Então, você vê pela imagem anterior que eles de fato são paralelos, não vai se cruzar nunca. Só que por essa imagem, você vê que eles não são paralelos, ó, tem um ângulozinho de diferença. Só que tu fala assim, professor, mas desse lado eles não se cruzam. Perfeito. É porque eles não vão se cruzar desse lado, eles vão se cruzar do outro. Então, nesse caso, o cruzamento é pelos raios refletidos. Então, se a imagem é formada pelos raios refletidos, a imagem vai ser formada, nesse caso, dentro do espelho. Ou seja, ela é virtual, ela é direita observação. Foi a primeira imagem no espelho côncavo que ela foi direita. Em todas a imagem era de cabeça para baixo, ó. Tá vendo? Então foi a primeira que foi direita. E ela vai ser maior do que o objeto. Galera, pesado, né? Mas deu para entender mais ou menos como é que funciona? Sim, Deu. deu. Deu para entender, né? Mini revisão. Aqui eu tenho vértice, foco, centro. Se o objeto está bem aqui, a imagem... talvez vocês lembrem decorado, que eu acabei de explicar. Mas se eu tiver antes do centro, a imagem vai ser real ou virtual? Virtual. Ai, meu coração. Pessoal, o momento que um espelho côncavo gera imagem virtual, o único É só momento nessa parte. é quando ele está entre o foco e o vértice. É o único momento. E nenhum outro a imagem vai ser virtual. Nesse caso, a imagem vai ser real. Em todos, tirando esse último, a imagem é real, tá? Então, nesse caso aqui, a imagem é real. O bom é que é uma bola, né? Então, não dá para saber que é invertido, né? Então, os entendedores entenderão. Então, não vou mudar o objeto, né? Então, tem que ser isso aqui, porque senão como é que a gente vai saber que está invertido ou não, né? Se é uma bola. Isso é o que, Eric? Isso aqui é uma vela, mas pode ser um pincel, pode ser um lápis. Um foguete, talvez. Então, nesse caso aqui, ó, se você fizer o desenho bem rápido, ó, fazer um desenho bem rápido. Veio paralelo, volta sobre o foco. Veio pelo foco, vem paralelo. Olha onde se cruzou? Bem aqui. Então, aqui é a parte de cima que é a parte de baixo. Olha aqui, tá vendo? Pelo desenho é muito melhor, cara. Eu prefiro muito mais o desenho, porque eu não sei desenhar, mas a gente soubesse. Então, o objeto, ele é real, que está fora. Ele é de cabeça para baixo, ou seja, você não vai falar isso, tá? De cabeça para baixo. Você não vai dizer isso. Você vai falar o quê? Invertida. E ele é menor, tá? Menor. Aproximou, ficou em cima do centro. Eu não vou desenhar, mas eles vão se cruzar bem aqui, ó. Bem aqui. Então vai ficar, ó, também de cabeça para baixo, ou seja, invertida, real e do mesmo tamanho. Ficou entre o centro e o foco, real, invertida e maior. Ficou em cima do foco, imprópria. Não tem imagem. Aproximou mais ainda, aí ele deixa de ficar de cabeça para baixo, ele fica normal, né, direita, maior, só que agora é virtual. Ou seja, olha o tanto de tipo de imagens diferentes que o mesmo espelho pode fazer. Afasta o espelho bem longe, tu vê a tua imagem de cabeça para baixo e bem pequenininha. Aproxima, tu vê a tua imagem de cabeça para baixo e do mesmo tamanho. Aproxima mais ainda, tu vê a tua imagem de cabeça para baixo e maior do que você. Aproxima mais ainda, maior doidice do mundo, não vê a imagem. Aproxima mais Mas só dá ainda. no côncavo, né, o Eric? Isso, se estiver em cima do foco. Aproxima mais ainda, a imagem vai deixar de ficar de cabeça para baixo, vai ficar normal, maior do que você agora. E virtual. Galera, é isso. Eu aconselho você
assistir essa aula de novo. Se você não quer ouvir a minha voz chata novamente, não tem problema nenhum. Mas assista uma outra aula sobre isso. Vá no YouTube, pesquise características das imagens dos espelhos esféricos, assista de novo, para que você pegue direitinho. Se quiser assistir a mesma videoaula, boa sorte. Mas assista outra aula. Eu aconselho até você assistir do YouTube do que assistir a mesma aula, porque essa aula foi longa, né? Foi uma aula bem detalhada. E no YouTube, como é uma videoaula pro YouTube, inclusive, se eu fosse fazer essa videoaula, eu teria feito em 20 minutos e em várias divisões, né? Não teria feito em 1 hora. O próprio YouTube, eles só fazem vídeos de até no máximo 20 minutos para vocês poderem assistir. Então assista de novo algo sobre isso, tá? Para vocês pegarem direitinho. E façam as questões. Qual é o conteúdo, Erics? Imagens formadas por espelhos esféricos, tá? Só para finalizar a aula, tá? Para não acabar por aqui. Deixa eu pegar aqui o TD de vocês mais ou menos, pra gente ver como é que tá. Aí a gente finaliza aqui a aula. A aula de hoje, cara, quem faltou, viu? Quem Se lascou. faltou. Esse conteúdo eu não aconselho ninguém a faltar, porque foi o que eu falei. Não é difícil, mas também não é fácil. Tipo, se você faltar, você perde muita coisa. É tanto que vocês viram que conta até agora não teve nada, tá? Inclusive, quando alguém abre a boca e fala pra mim que física é conta, dá vontade de dar na cara. Porque vocês estão acabando de ver que física não é conta. Sim, não é isso aqui não, né? É área de trabalho. 16? 16. Eita, caraca. Tá. Pessoal, tá aqui, ó. Um exemplo na prática, ó. Olha aqui, vocês estão vendo aqui essa questão? Sim. Sim, Sim. Não precisa falar, né? Mas não é montagem, tá? Isso aqui. Isso aqui é uma imagem real. Quando eu falo imagem real, vocês estão me entendendo o que eu dizer, né? Não é que a cara. Não foi montagem, tá? Aham. Não foi montagem. Ah, tem itens, né? Tem itens. Vamos ver, ó. A figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico, tá? Escolha a opção que indica corretamente o tipo de espelho que produz a imagem, a posição do objeto em relação a esse espelho. Eu detesto usar os itens. Se vocês não sabem disso, eu já falei já isso aqui. Vocês estão no 9º, né? Então vocês me conhecem um pouco mais. Quem é do 8º ainda não me conhece ainda como professor de física. Só por cima, né? Só vendo ΔS e ΔT, né? Que aquilo ali não posso nem dizer que é física ainda. Mas eu já falei isso várias vezes, principalmente que é do IF. Eu só uso os itens quando a questão está muito cruel, aí eu apelo para os itens. Então, esquece os itens. Vamos fazer como se não tivesse item. Primeira coisa, vamos descobrir qual é a característica do espelho. Ou seja, esse espelho aqui, ó, só pela imagem, ele é côncavo ou é convexo? Convexo? Convexo. Todo mundo acha que é convexo? Primeiro, você sabe qual é o espelho convexo? Você sabe qual é o espelho convexo? É o que o raio vai Não, de calma. fora. Não precisa falar assim, não. Só me diz se é o 1 ou é o 2. Ai, tô com medo de responder. É o 2, Erics. Esse é o espelho convexo. Muito bem. Então você quer dizer que esse espelho tá para fora, assim, né? Ó, tá com o biquinho para fora, do peito para fora, né? Então, vou desenhar um peito, não. Misericórdia, né, pessoal? Sim, então você está dizendo que é esse tipo de espelho. Como é que eu vou saber? Volta lá para as características das imagens. Vou voltar lá para as características das imagens. Cadê? Eu não creio que eu fechei o slide.
Ó, lembra? O espelho convexo foi o primeiro que eu disse, que eu até falei que era o mais fácil. Por quê? Porque ele sempre produz a mesma coisa. Primeira coisa, galera, pela imagem, não tem como descobrir se a imagem é real ou virtual. Não dá pra saber, tá? Não tem como. Você só daria se você tivesse um anteparo ali pra você ver ou não. Mas não tem como. Então você vai pelo tamanho do objeto e se tá de cabeça para baixo ou não. Tu lembra aquela imagem? Ela estava de cabeça para baixo. E o espelho convexo, ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Sempre a imagem vai ficar menor do que o objeto, que já vimos que não aconteceu lá. E sempre a imagem vai ser direita. Sempre a imagem vai estar normal. Nunca em um espelho convexo a imagem vai inverter. Galera, quem está presente aqui na aula ainda? Oi? Todo mundo fala um oi aí. Oi. Opa, Pronto. Oi, Erickson. Presente, professor. Então, ó, nunca em um espelho convexo a imagem vai ficar de cabeça para baixo. Nunca. Sempre que você vê uma imagem de cabeça para baixo, já saiba que aquilo ali é um espelho côncavo. Deu para entender? O espelho convexo, que é esse daqui, sempre vai ser desse jeito. Aí o espelho côncavo não. Dependendo da posição do objeto, vai ter algumas diferenças. Mas o espelho côncavo, que é convexo, que é esse, sempre a imagem vai ser virtual, que no caso não vai dar para descobrir, né? Pelo desenho lá, não dá para descobrir se é real ou virtual. Mas sempre vai ficar menor e direita. Professor, mas o espelho côncavo, a imagem também fica menor. Fica menor, mas ela é de cabeça para baixo. Tá vendo? Professor, mas eu lembro que o último caso do espelho côncavo, a imagem também foi virtual. Foi, realmente, o último exemplo, a imagem foi virtual. Mas olha o tamanho da imagem, ficou maior. Então, e aqui não, a imagem é menor. Tá entendendo? Deu para entender? Então, sempre que você vê um objeto menor do que o objeto e para cima normalmente, então ele é convexo, beleza. Mas se está de cabeça para baixo, já saiba que não é. Voltamos para lá. Deu para aprender a lição? Então aquele vai côncavo. Então, já, ó, só de você ver de cabeça para baixo, já saiba que ele é côncavo. Entenderam isso daqui? Deu para entender? deu pra entender. Entendi. Né? Então já Então, sabemos que ele é côncavo. Beleza. Agora, pelo tamanho do objeto. Pelo tamanho, a gente consegue descobrir aonde ele está, a posição. Então, ó, vamos lá. Ó. Ele é côncavo, né? Aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro. Pessoal, a imagem está maior, menor ou do mesmo tamanho? Maior. Maior. Em que posição a imagem fica maior? Vamos lá. Bem aqui. Entre o centro e o foco? Não dá para ser uma bola, né? Que uma bola é a mesma coisa. Bem aqui, a imagem fica bem pequenininha, né? Lembra? E de cabeça para baixo. Não é. Aqui, a imagem fica do mesmo tamanho. No foco, a imagem desaparece. Opa! Então, pela imagem, pelo desenho, nós já sabemos o tipo de espelho e a posição que o objeto está. O objeto está exatamente entre o centro e o foco. Deu para entender? Deu. De boa. Deu. Deu para entender, né? Deu? Ok. Vamos para os itens, né? Vamos para os itens. Então, eu vou botar aqui, tá? Ó, entre o centro e o foco. Vou deixar assim. Mas vamos só para os itens para a gente poder finalizar a aula. Tem que fazer atividade, tá, galera? Sobre isso aqui. O objeto ele é côncavo, o espelho é côncavo. Que côncavo? O espelho é convexo. Opa, já sabemos que não é. Tá? O espelho é côncavo. Gostei. E está posicionado entre o foco e o vértice. Não. Não está entre o foco e o Não. vértice. O espelho é côncavo. Interessante. E o objeto está posicionado a uma distância maior do que o raio do espelho. Eita, professor, agora ele frescou com a minha cara, viu? Lembra aqui, pessoal, ó, vértice, foco e centro. Lembra que o centro o raio é a distância do centro até o vértice, que é o raio. Então, ó, ele está dizendo aqui que o objeto está posicionado a distância maior do que o raio. Não, se o objeto está entre o centro e o foco, então não está uma distância maior que o raio. Entenderam isso aqui? Sim. O espelho é côncavo, interessante.
e o objeto está posicionado entre o centro e o foco. É esse. Matou a questão. É esse. O espelho é convexo, já sabemos que não é. Pessoal, deu para entender a questão? Deu para entender mais ou menos o assunto? Deu. Deu, né? Bem interessante. Eu gosto muito desse conteúdo aqui de espelhos esféricos. Então é isso, galera. Depois de mais de 1h30, né? Que tem aqueles minutos que a gente fica frescando na aula. Finalizamos aqui, tá? Quando for... Não vou fazer mais essa semana, não vou tirar mais, né, nenhuma aula para dar esse tipo de assunto. Mas quando for na próxima semana, na quarta-feira mesmo, né, normalmente, nós fazemos outra live com questões, tá? Tirando dúvida, praticando. E nas questões, ó, a gente vê que dá para aprender muito, né? E é interessante porque, ó, você imagina alguém que tá chegando... Estou falando agora do IF, tá? Essa questão aqui, por sinal, é do IF. É que eu não gosto de colocar aqui de onde é que é, mas todas são questões universitárias, tá? Todas são universitárias. Não gosto de colocar, mas é do IF, essa questão. Então, tu imagina alguém que nunca viu isso aqui, ou que estudou e que não, né, só fingiu que estudou. Ele lê os itens, ó. O objeto é convexo e o espelho está a uma distância maior que o raio. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado... Isso aqui tá em grego, isso aqui. Tá em latim a pessoa. Tá entendendo? Pica nenhuma. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a distância maior que o raio. Aí ele vai marcar isso aqui, porque é o item mais bonito. Quem nunca fez isso está mentindo. Né? Veio aqui, leu o item mais bonito, o item mais bonitinho, ele acha que é o item certo. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio do espelho. Isso aqui é o mais bonito, marca esse daqui. Pelo amor de Deus, né? Então, é tranquilo, galera. O conteúdo é tranquilo. Agora tem que ver direitinho as posições, né? Assim, eu aconselho a desenhar, mas tem um momento que, ó, hoje mesmo vocês já chegaram nesse momento que não precisa desenhar, você já consegue entender mais ou menos, né? Pelo tamanho e tal. Vamos acabar, você não pode falar hoje. Pessoal, é isso. Valeu.